Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 15. O Instante Santo. Seção 1. Os dois usos do tempo. O instante santo aqui, no meu entendimento, é esse estar no momento chamado agora, é o estado de presença. É esse instante em que a nossa mente não está nem no passado e nem no futuro. Você pode imaginar o que significa não ter cuidados, preocupações, ansiedades, mas apenas ser perfeitamente calmo e sereno o tempo todo? Já começa com uma pergunta bastante reflexiva. No entanto, é para isso que serve o tempo, para aprender só isso e nenhuma outra coisa. O professor de Deus não pode ficar satisfeito com o seu ensinamento até que esse ensinamento constitua todo o seu aprendizado. Então, o professor de Deus, que é o Espírito Santo, não pode ficar satisfeito com o ensinamento dele até que esse ensinamento constitua todo o nosso aprendizado. Ele, no caso o Espírito Santo, não terá cumprido a sua função de ensino enquanto você não for um aprendiz tão consistente que aprenda somente com ele. Está aqui a importância da consistência, da disciplina, principalmente no que diz respeito a voltar a nossa mente unicamente para o Espírito Santo e tentar sair o máximo de vezes possível da manipulação do ego. Quando isso tiver acontecido, não mais terá necessidade de um professor ou de tempo para aprender. Uma fonte de possível desencorajamento da qual poderá sofrer é a sua crença em que isso leva tempo e que os resultados do ensino do Espírito Santo estão em um futuro distante. Isso não é assim, pois o Espírito Santo usa o tempo à sua própria maneira e ele não é limitado pelo tempo. O tempo é seu amigo no ensino. O tempo não o desgasta, não desgasta o Espírito Santo, assim como desgasta a ti, ou seja, assim como desgasta a nós mesmos. E todo o desgaste que o tempo parece trazer consigo não se deve a outra coisa senão a sua identificação com o ego, que usa o tempo para dar suporte à sua própria crença na destruição. O ego, como o Espírito Santo, usa o tempo para te convencer da inevitabilidade da meta e do fim do ensinamento. Para o ego, a meta é a morte, que é o seu fim, no caso, o nosso fim aqui. Mas, para o Espírito Santo, a meta é a vida, que não tem fim. Por que ele traz essa questão? Porque aprendendo a partir do Espírito Santo, nós estaremos vivendo a eternidade. É por isso que a vida não tem fim. Só trazendo uma observação aqui para uma frase que ele falou, é que todo o desgaste que o tempo parece trazer com ele, com o próprio tempo, não se deve a outra coisa senão a nossa própria identificação com o ego, que usa o tempo para dar suporte à crença dele na destruição. E pelo fato da gente se identificar com o ego, nós sentimos essa destruição do tempo, esse desgaste através do tempo. O desgaste físico, principalmente, né? E também o desgaste mental e cognitivo que a gente vai percebendo acontecendo no nosso corpo o tempo inteiro. O ego é um aliado do tempo, mas não um amigo. Ele já trouxe, né, que o tempo só existe por causa do ego, porque a gente se identifica com o ego. Senão, nós estaríamos vivendo constantemente no agora e no estado de intemporalidade. Pois ele é tão desconfiado da morte quanto da vida, e o que quer para você, ele não pode tolerar. O que a gente quer para a gente, ele não pode tolerar. Porque a nossa alma, o nosso espírito, está o tempo todo tentando nos acordar, fazer a gente despertar. O ego quer que você morra, mas não ele mesmo. Ele quer que a gente morra, mas ele não quer morrer. E o resultado da estranha religião do ego tem que ser, portanto, a convicção de que ele pode te perseguir além do túmulo. E como ele não quer que você ache paz nem mesmo na morte,
ele te oferece a imortalidade no inferno. Gente, é muito poderoso entender isso daqui, porque parece que a gente está num cenário de filme de ficção científica. E parece que isso aqui é uma ilusãozinha, é mentira, mas é isso que a gente percebe o tempo todo acontecendo na nossa vida. Quando a gente começa a evoluir, vem muitos desafios tentando fazer a gente voltar para o estado anterior, de ignorância, de limitação, de medo, de culpa, de julgamento. Sempre tem algum desafio tentando nos levar de novo para aquele estado anterior. Por isso que a gente tem que vigiar a nossa mente o tempo inteiro. E eu vou repetir essa frase só porque tem um detalhe importante aqui. Como o ego não quer que você ache paz nem mesmo na morte, ele te oferece a imortalidade no inferno. Vejam só quantos de nós não têm medo da morte. O cenário da morte para a gente é algo tão amedrontador, tão assustador, que a gente não gosta nem de pensar nisso. Como se a morte não fosse apenas um estado de transição, em que eu deixo essa roupa que eu estou usando aqui, que é o meu corpo físico, e retorno para a minha condição espiritual. Mas o ego usa esse momento de transição, de passagem ou de morte, como a gente preferir chamar, para tirar a nossa paz e tirar fortemente a nossa paz, que a gente pensa que com a morte vai terminar tudo, a morte é o fim de tudo. Então eu vou deixar de existir completamente. E olha só como continua. Ele te fala do céu, mas te assegura que o céu não é para você. Gente, isso é outra realidade. Quantas vezes a gente pensa, nossa, será que eu vou para o céu? Nossa, eu sou tão pecador, eu cometi tantos erros, eu prejudiquei tanta gente, ou então eu prejudiquei tanto a mim mesmo, fui tão ignorante, fui tão sem paciência. O ego está o tempo todo, essa vozinha insana na nossa cabeça está o tempo todo fazendo a gente pensar que a gente não é merecedor, que a gente é um pecador mesmo. E que por isso é muito difícil que a gente vá para o céu. E ele continua aqui na leitura. Como podem os culpados esperar o céu? Isso na visão do ego, porque isso é um instrumento de manipulação do ego, gente. A crença no inferno é inescapável para aqueles que se identificam com o ego. Seus pesadelos e seus medos estão todos associados a ele. O ego ensina que o inferno está no futuro, pois é para isso que todo o seu ensino é dirigido. O inferno é a sua meta, ou seja, é a meta do ego. Pois embora o ego ambicione a morte e a dissolução como um fim, ele não acredita nelas. A meta da morte que obsessivamente procura para você deixa-o insatisfeito. Vejam isso. Então, embora o ego ambicione a morte e a dissolução como um fim, ele mesmo não acredita nelas. Por isso que ele quer que a gente vá literalmente para o inferno, que o sofrimento não termine nunca. A meta da morte, que é uma obsessão dele, que ele procura pra gente, mesmo essa meta deixa ele insatisfeito, porque ele quer mais. Ele quer fazer a gente sofrer além da morte. Olha que incrível. Ninguém que siga o ensinamento do ego pode deixar de ter medo da morte. No entanto, se pensássemos na morte simplesmente como um fim para a dor, seria ela temida? Olha só a pergunta que está trazendo. Se a morte finalizasse todas as nossas dores e sofrimentos, por que a gente deveria ter medo dela então? Que coisa, né? Nós já vimos antes esse estranho paradoxo no sistema de pensamento do ego, mas nunca tão claramente quanto aqui. Pois o ego precisa aparentar afastar o medo de você para manter a sua fidelidade. Ao mesmo tempo, ele precisa engendrar medo de forma a se manter, ou seja, ele precisa consistentemente inventar tipos de medos de forma a manter a sobrevivência dele mesmo. Mais uma vez, o ego tenta, e com sucesso demasiado, fazer as duas coisas, usando a dissociação para manter unidos os seus objetivos contraditórios, de tal forma que pareçam conciliados. Assim, o ego ensina: a morte é o fim no que diz respeito à esperança do céu. Entretanto, porque você e o ego não podem ser separados e porque ele não pode conceber a própria morte,
ainda irá te perseguir porque a culpa é eterna. Tal é a versão do ego acerca da imortalidade. E é isso que apoia a versão que ele dá ao tempo. Então, olha que cenário contraditório. Ele faz a gente acreditar em duas coisas, né? Usando a separação, a dissociação, para manter unidos os objetivos dele. Objetivos esses que também são contraditórios. Então, ele aparenta estar afastando o medo de nós, mas também ele cria novos medos ao mesmo tempo. E um deles é esse medo da morte. E o medo da morte, principalmente alicerçado na culpa como um fator eterno. Ou seja, não estaremos livres da culpa nunca, enquanto estivermos acreditando nessa voz ignorante, insana e manipuladora que muitas vezes está regendo a nossa vida em todos os setores. O ego ensina que o céu está aqui e agora, porque o futuro é o inferno. Olha só, gente. O ego faz a gente acreditar que o que a gente vive, todo esse sofrimento, todas essas questões emocionais distorcidas, todos os relacionamentos conflituosos, todas as questões financeiras, todas essas situações são o céu pra gente, porque o futuro vai ser muito pior, porque o futuro é o próprio inferno. Fala sério, se não é urgente a gente reprogramar a nossa mente para sair dessa manipulação. Porque a gente vive literalmente aceitando isso mesmo e acreditando nisso. Acreditando que o futuro vai ser pior do que hoje. Mas por que vai ser pior? Porque a gente está aprisionado no passado. Então, o nosso momento presente é um reflexo do passado e o momento futuro vai ser um reflexo desse presente que está atrelado ao passado. Então, se a gente não vigia a nossa mente, nós não saímos do estado de sofrimento aqui. Eu vou retomar aqui para continuar a leitura. O ego ensina que o céu está aqui e agora, porque o futuro é o inferno. Inclusive quando ataca de forma tão selvagem a ponto de tirar a vida daquele que acredita que a sua voz é a única que existe, o ego ainda fala do inferno, até mesmo a ele. Até mesmo para aquele que já está no leito de morte, seja por doença, por um acidente, pela situação que for, o ego, essa voz na cabeça, na mente, fica lá o tempo todo falando do inferno, fazendo essa pessoa que já está no fim da vida acreditar que realmente ali ela vai ter que ir para o inferno, que não tem outro caminho para ela, que ela não foi salva nessa vida. E para essa pessoa, o ego diz que o inferno está aqui também e o solicita a escapar do inferno para o esquecimento. Ele faz a pessoa que está no leito de morte acreditar que morrendo ela vai escapar do inferno, que já está aqui, esse inferno é a vida que a gente vive, e faz ela acreditar também que ela vai para o inferno. Ou seja, a pessoa literalmente não escapa do inferno, se a gente for parar para pensar. Olha que coisa mais insana. O único tempo que o ego permite alguém olhar com equanimidade é o passado. E mesmo lá, o seu único valor está em já não existir mais, porque o passado já não existe, ele já acabou, ele é uma ilusão. Então, eu não consigo mais fazer nada para alterar o passado. Por isso que o passado não existe. Mas é o único tempo que o ego permite que a gente acredite, que olhe com aceitação, com igualdade, é para o passado. Como é desolador e desesperador o uso que o ego faz do tempo. E como aterroriza. São duas exclamações. Pois sob a sua insistência fanática para que o passado e o futuro sejam a mesma coisa, permanece escondida uma ameaça muito mais insidiosa à paz, ou seja, uma ameaça muito mais traiçoeira à paz. O ego não faz propaganda da sua ameaça final, pois quer que os seus adoradores ainda acreditem que ele pode lhes oferecer uma saída. Mas a crença na culpa necessariamente leva à crença no inferno, e sempre faz isso. A única maneira na qual o ego permite que o medo do inferno seja vivenciado é trazendo o inferno para cá, mas sempre como um antegosto do futuro, ou seja, sempre como uma antecipação do futuro. Tipo assim, olha o que te espera no futuro.
Pois ninguém que se considere merecedor do inferno pode acreditar que a punição terminará em paz. O Espírito Santo ensina assim: não há nenhum inferno. Agora vai falar como é o ensinamento do Espírito Santo. Até agora a gente viu o ensinamento do ego. É isso que está falando dos dois usos do tempo. O Espírito Santo usa de uma forma e o ego usa dessa forma aterrorizadora que a gente viu até agora. Então o Espírito Santo ensina que não há nenhum inferno. O inferno é apenas o que o ego fez do presente. A crença no inferno é o que te impede de compreender o presente, porque você tem medo dele. Nós temos medo de estar nesse momento chamado presente. Nós temos medo do agora. Por isso que a gente traz o passado para o presente, porque a gente tem medo do agora. Sendo que é justamente no agora é que a gente é liberado de todos os nossos sofrimentos, que a gente consegue realizar os milagres, que a gente consegue conectar com o nosso Criador e com todo esse mundo espiritual e que a gente consegue acessar a nossa essência, nosso centro de força e de poder de manifestação. O Espírito Santo te conduz com tanta firmeza ao céu quanto o ego te leva ao inferno, pois o Espírito Santo, que só conhece o presente, usa-o para desfazer o medo, através do qual o ego quer fazer com que o presente seja inútil. Não há como escapar do medo no uso que o ego faz do tempo, pois o tempo, de acordo com o ensinamento do ego, não é nada além de um instrumento de ensino para compor a culpa até que ela abranja tudo, exigindo vingança para sempre. Então, o tempo é apenas um instrumento de ensino do ego para reforçar a culpa, até que essa culpa tome conta de toda a nossa vida, exigindo vingança o tempo todo. Então, essa culpa que gera ataque e gera separação. O Espírito Santo quer desfazer tudo isso agora. Agora aqui a palavra está em itálico também. Então é no momento presente, no momento do agora, nesse estado de consciência chamado presente, presença, que a gente consegue desfazer todos esses enganos, principalmente a culpa. O medo não é mais do presente, mas somente do passado e do futuro, que não existem. E realmente o passado não existe porque já se foi e o futuro nem chegou. Então é no momento do agora que o medo é desfeito. Não há medo no presente, quando cada instante salta claro e separado do passado sem que a sua sombra alcance o futuro. Cada instante é um nascimento limpo e sem mancha, no qual o Filho de Deus emerge do passado para o presente, do qual, nesse instante que o Filho de Deus, que é a nossa essência, o nosso espírito, ele emerge, ele se eleva, ele desponta do passado para o momento presente. E o presente se estende para sempre. É tão bonito e tão limpo e tão livre de culpa que nada existe nele além da felicidade. Nenhuma escuridão é lembrada e a imortalidade e a alegria são agora. Novamente, o estado de presença. Essa lição não toma tempo, pois o que é o tempo sem um passado e sem futuro? Levou tempo para conduzir-te equivocadamente de forma tão completa, mas ser o que você é não leva absolutamente tempo algum. Começa a praticar o uso que o Espírito Santo faz do tempo como um recurso de ensino para chegar à felicidade e à paz. Toma esse mesmo instante agora e pensa nele como sendo tudo o que há no tempo. Ele está pedindo que a gente se conscientize desse instante do agora e que a gente pense nesse instante como tudo o que existe no tempo, como se fosse o único tempo real, fosse esse momento presente chamado agora. Aqui, nada do passado pode te atingir e é aqui que é completamente absolvido, completamente livre e totalmente sem condenação. Desse instante santo, dentro do qual a santidade renasceu, avançará no tempo sem medo
e sem ter a sensação de mudança com o tempo. O tempo é inconcebível sem mudança. No entanto, a santidade não muda. Por que ele está falando que o tempo é inconcebível sem mudança? Porque tudo muda o tempo todo. Pode ver, gente, no dia mesmo, nós temos vários períodos aqui, ó. A madrugada, o amanhecer, depois a hora do meio do dia ali, né? O entardecer, o anoitecer, o tempo todo o tempo está mudando. E a gente também. A gente oscila durante o dia inúmeras vezes. Às vezes a gente acorda num estado de consciência, no estado de ânimo, e de repente ao longo do dia, com os acontecimentos que são mudanças também, na medida em que eles vão ocorrendo, a gente também vai mudando o nosso estado de ser, o nosso comportamento. E essa mudança, esse movimento da vida, ele acontece em todos os setores. Basta ver a nossa própria pessoa, né? A gente nasceu, era um bebezinho, de repente virou uma criança, depois um adolescente, viramos adultos, alguns já estão na meia-idade, depois vão envelhecer. Tudo muda o tempo todo. Isso a gente pode levar também para questões financeiras. Quando a gente começou lá atrás, a vida profissional, que tinha pouco dinheiro, de repente foi conquistando mais bens materiais, mais poder, mais status, ou então conseguiu montar um negocinho. Então, essa movimentação da vida, essa mudança, ela é constante. Vou retomar novamente a frase. Toma esse mesmo instante agora, ou seja, se conscientize desse instante do agora e pensa nele como sendo tudo o que há do tempo. Aqui, nada do passado pode te atingir, e é aqui que é completamente absolvido, completamente livre e totalmente sem condenação. Desse instante santo, dentro do qual a santidade renasceu, avançará no tempo sem medo e sem ter a sensação de mudança com o tempo. O tempo é inconcebível sem mudança. No entanto, a santidade não muda. Aprende com esse instante santo mais do que simplesmente que o inferno não existe. Nesse instante redentor está o céu. Esse momento presente, o agora, é o instante santo. É quando a gente entra nesse estado consciencial chamado céu. E o céu não vai mudar, pois o nascimento no presente santo salva da mudança. Tudo o que muda é uma ilusão, ensinada por aqueles que não podem ver a si mesmos sem culpa. Não há nenhuma mudança no céu, porque não há mudança em Deus. No instante santo, no qual você se vê brilhante de liberdade, se lembrará de Deus, pois lembrar-se dele é lembrar-se da liberdade. Que lindo! Se você é tentado a se sentir desinspirado, e essa palavra está separada mesmo por um hífen, ou seja, sem inspiração, sem esperança, se você é tentado a se sentir desinspirado, pensando que tomaria muito tempo mudar por completo a tua mente, pergunta a você mesmo. Gente, basta um instante para que a gente mude. Eu sei que é um desafio muito grande no nosso nível de consciência hoje, mudar num instante, mas isso é real. Tem muita gente que consegue. Então ele pede que a gente se questione. Quanto tempo demora um instante? Não seria possível entregar ao Espírito Santo um tempo tão curto para a sua salvação? Outra pergunta. Ele não pede mais do que isso, pois não necessita mais do que isso. Leva muito tempo para te ensinar a estar disposto a dar esse único instante a ele, do que para ele usar esse instante diminuto para te oferecer todo o céu. Em troca desse instante, ele está pronto para te dar a lembrança da eternidade. Olha que incrível que falou aqui. Leva muito mais tempo para o Espírito Santo nos ensinar a estar disposto a dar apenas um instante, um momento de presença a Ele, para que Ele faça toda a transformação que a gente precisa. Mas como a gente não acredita nisso, a gente perde muito tempo de vida terrena aqui,
Porque a gente fica, será mesmo? Num instante, no estado de presença, no momento de presença, eu consigo acessar tanta coisa assim? Pois é, gente, olha só que desafio a gente tem pela frente. Porque enquanto a gente não conseguir acalmar a nossa mente, silenciar, não é silenciar totalmente os nossos pensamentos, deixar os pensamentos passar pela nossa mente sem se apegar a eles, enquanto a gente não conseguir fazer isso, e isso é treino, viu? Enquanto a gente não acessar esse momento do agora, o Espírito Santo não consegue fazer coisa alguma para nos ajudar. E tem também um estado de entrega, de abertura, de querer realmente entregar todos os nossos apegos emocionais, as nossas encrencas, os nossos mimimis, né? Porque a gente se apega muito fácil às nossas falsas verdades, porque aí a gente pensa, não, naquela briga eu tenho razão, eu não abro mão. A pessoa vai ter que me pedir desculpas, a pessoa vai ter que me provar isso, vai ter que me provar aquilo. Isso tudo é apego. Enquanto a gente se mantiver nesse estado aí emocional perturbado, querendo provar para o mundo, querendo que o outro prove para a gente, querendo que o outro peça perdão, se ajoelhe, se humilhe, enquanto a gente estiver nesse estado consciencial, o Espírito Santo não consegue nos ajudar, porque a gente não está enxergando a luz do outro, não está enxergando o espírito iluminado que o outro tem, e muito menos o que a gente mesmo tem dentro de cada um de nós. Nesse sentido, a gente está vivenciando unicamente a separação e os ataques. Nunca dará esse instante santo ao Espírito Santo em favor da tua liberação, enquanto não estiver disposto a dá-lo aos teus irmãos, em favor da liberação deles. Olha só, gente. Então, primeiro a gente dá aqui esse instante santo de liberação para o nosso irmão. Enquanto a gente não fizer isso, nós também não conseguiremos dar um instante santo para que a nossa própria liberação aconteça para o Espírito Santo. Pois o instante da santidade é compartilhado e não pode ser apenas seu. Lembre-se então, quando se sentir tentado a atacar um irmão, de que o seu instante de liberação é o teu próprio instante de liberação. Milagres são os instantes de liberação que oferece e que irá receber, desde que a gente ofereça. Eles atestam a sua disponibilidade para ser liberado e de oferecer o tempo ao Espírito Santo para que ele o use. Então, novamente, o estado de entrega. Quanto tempo demora um instante? Traz novamente essa pergunta. É tão curto para o teu irmão quanto é para você. Pratica a dádiva desse instante abençoado de liberdade para com todos aqueles que estão escravizados pelo tempo e faz assim com que o tempo venha a ser um amigo para eles. O Espírito Santo te dá o instante abençoado dos teus irmãos através da sua dádiva. Assim como você a dá, ele a oferece a ti. Ou seja, assim como a gente der a dádiva do instante santo para o outro, o próprio Espírito Santo vai nos dar essa dádiva da liberação do instante santo. Não se recuse a dar o que iria receber do Espírito Santo, pois assim se une a ele nessa doação. Na clareza cristalina da liberação que você dá, escapa instantaneamente da culpa. Tem que ser santo, se oferece à santidade. E novamente ele pergunta, quanto tempo demora um instante? O tempo que leva para restabelecer a sanidade perfeita, a paz perfeita e o amor perfeito para todas as pessoas, para Deus e para você mesmo. O tempo que leva para lembrar a imortalidade e as tuas criações imortais que os outros compartilham contigo. O tempo que leva para trocar o inferno pelo céu. Tempo bastante para transcender tudo que o ego fez e se elevar ao teu Pai e ascender a Deus, no caso. O tempo é teu amigo, se deixar que o Espírito Santo use. Ele precisa de muito pouco tempo para restaurar em ti todo o poder de Deus. Ele
que transcende o tempo para você, compreende para que serve o tempo. A santidade não está no tempo, mas na eternidade. Aqui, novamente, a santidade está no momento presente, no agora. E o tempo aqui, ele diz que é nosso amigo apenas se a gente deixar o Espírito Santo usar esse tempo. Caso contrário, o tempo vai ser um inimigo, né? Se for usado pelo ego. Nunca houve um instante em que o Filho de Deus pudesse perder a sua pureza. Seu estado imutável está além do tempo, pois a sua pureza permanece para sempre, além de qualquer ataque e sem variação. O tempo está parado em sua santidade e não muda. E assim, o tempo já não existe em absoluto, pois, tomado no instante único da santidade eterna da criação de Deus, ele é transformado em eternidade. Dá o instante eterno para que a eternidade possa ser lembrada para você, naquele instante brilhante de perfeita liberação. Oferece o milagre do instante santo através do Espírito Santo e deixa que ele o dê a você. Tá aí uma leitura linda, e esse instante único de liberação, esse instante santo, é o momento presente, é o momento do agora, o nosso momento de conexão com a nossa essência verdadeira e com o nosso Criador. Fim da leitura do livro-texto.